Muito bem, alegria. Vamos dar sequência. Hoje nós já vimos anteriormente os 12 artigos da fé, algumas introduções, né? Vimos os mandamentos da lei de Deus, a importância. Acho que não ficou nenhuma dúvida. Se ficar alguma dúvida, pode me falar. Com exceção da Ana, recomendo fortemente que vocês façam uma boa confissão, um bom exame de consciência. Aquele material lá eu acho que é o mais completo. Eu até hoje não vi em português algo que fosse mais completo explicado que aquele lá, para ajudar na confissão geral, né? Mas, Patrick, Diga. Para eu batizar não tem que confessar? Eu tinha entendido isso. Não. É só depois que eu estiver batizado que eu posso confessar? Se você tentasse confessar, seria inválido. Porque eu tinha entendido que eu tinha que confessar para ser batizado. Não. O que é necessário é você se arrepender dos pecados. Você tem que fazer um exame de consciência de tudo que você fez, o que não foi coisa boa, entende? E o que você deixou de fazer pecar, atos, palavras e omissões. Mas daí, ok, aí eu fui batizada. Aí você foi livre de seus pecados. Mas e a parte da confissão? Aí só se pecar de novo. Veja, não, você não precisa. A finalidade da vida cristã não é a confissão. Mas você falou que tem que confessar. Não. É pra gente. Peraí, mas teve uma catequese que a gente conversou sobre isso, né? Tipo, que Tem que confessar quando já é batizado, se você teve algum pecado grave. Tipo, eu Não, sim, eu entendi. Só que aí eu fui batizado. Aí eu cometi um pecado que, enfim. Deus me livre, se fosse um pecado A grave. gente comete vários pecados, mas tem aqueles que a gente fica mais incomodados e que a gente quer. Você viu outra catequese? Eu não vi. Tem que ver, por favor. Tá, Veja, bem. tá? Então, porque, tem espécies de pecado graves e veniais, né? Os veniais, digamos que eu estou pendurado em Deus numa corda. Os veniais é quando eu vou tirando pequenas fibras. Não corta ainda. Mas na sequência de pecados veniais eu vou e acabo caindo num pecado mortal. Não, pode deixar que eu assisto. Pecado mortal, eu corto a minha aliança com Deus e eu fico como um membro morto. Tá, eu assisti. Tipo assim, geralmente, só uma pergunta. Tá. Você confessa, tipo, toda semana? Ou não? Tem que confessar imediatamente se você tem um pecado grave. Porque você não sabe se vai... Se eu faltar a missa, eu tenho que confessar? É pecado grave. Aí, viu? Faltar a missa. Não devolver o dízimo ou algum dos mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos e os 5 da igreja. Por você ser batizado. Por isso que tem que ter de cor. Vocês têm de cor já? Eu achava que não era pecado grave. Porque você falou, eu já pensei que não era. É contra o terceiro mandamento da lei de Deus. E a oferta não é, né? O dízimo, a oferta não é obrigatória. Só isso. É o devolvendo, é mensal. Aí lá na igreja foi pra quê? Tem um envelopinho, não tem não? Tem. Cada paróquia tem uma Acho que maneira. agora deve ser tudo por Pix. Porque Por exemplo, agora aqui na tem paróquia medianeira, lugar- eu sou dizimista aqui, né? Eu mando por Pix. É por Pix. Mando Pix e comprovante. Eu falo, sabe, esse é meu dízimo. Meu nome é Patrick. Tá aí. Aí eles dão mensagem. Deus abençoe. Pronto. Aí entra no livro tomo da paróquia. Isso é muito importante, entendeu? Porque daí qualquer coisa, se você for se casar, ou qualquer outro sacramento, fica registrado que você é fiel da igreja. Entende? Então o pecado, quando eu tenho que confessar? Esse é um dos mandamentos da igreja. Pelo menos uma vez ao ano a igreja obriga que eu me confesse. Ao menos uma vez ao ano. E imediatamente depois do pecado grave. Porque eu não sei se eu vou estar vivo, se Deus vai me dar a oportunidade, né? De eu, sei lá, me confessar. Tem que ser o mais rápido possível. Certo? Então nós vimos isso. Se ficar mais alguma dúvida, pode perguntar. Eu gosto de responder. E agora a gente vai entrar já num outro momento da catequese. Uma outra etapa que é também chamada de mistagogia. São as etapas da vida cristã. Pré-catecumenato, catecumenato. Aí depois nós temos o que é mais litúrgico. A mistagogia, que você entra no mistério de Cristo. Você recebe a graça de verdade, os dons, né? Nós vimos o que é a fé. Eu expliquei de modo muito resumido o que é a fé da igreja. Muito resumido mesmo.
os 10 mandamentos, que é a condição mínima. Se você não cumpre os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja, não tem como você ser salvo. E nós vimos também que isso não faz santos, porque santidade é uma coisa ainda maior. Você faz vocês pessoas humanas de verdade, com virtude, com equilíbrio. Uma pessoa normal. O que é uma pessoa normal? É uma pessoa que está conforme a norma. E quem criou essa norma? Deus. Entende? Então não é uma coisa que de repente... nem Deus pode mudar. Olha, isso é tão sério. Nem Deus pode mudar os 10 mandamentos. E Ele é onipotente. Porque nós temos uma natureza. E Ele estipulou leis de como funciona o nosso organismo espiritual e material. Então Ele não se contradiz. Ele não pode se contradizer naquilo que Ele disse. Ele não se revoga. Porque se Ele fizesse isso, seria um arrependimento. E Deus não pode se arrepender porque Ele não erra. Entende? Então nem Deus pode revogar, por exemplo, o 5º mandamento. Não matar. Nem Deus pode revogar o 3º mandamento. Guardar domingos e festas, ou seja, ir para a missa conforme o costume. E ter as nossas práticas de orações, né, que faz parte. Porque Ele não pode se arrepender do que Ele fez. Ele não erra, o que Ele faz é perfeito. Então nós vimos essa parte. Agora nós estamos entrando no que é chamado mais de mistagogia, de liturgia, que são sacramentos, a vida sacramental, a economia da salvação. E, por fim, vai ser, brevemente, a vida de oração e vamos encerrar a catequese. E vai ser a execução dos sacramentos. Então a gente já está na reta final, está acabando. Eu espero, de verdade, assim, que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham aprendido. E eu vou continuar à disposição para qualquer dúvida que acontecer. Sei lá, um protestante chegar e falar algumas coisas e ficar preocupado com dúvida, só pedir ajuda. É uma alegria para mim, de verdade. Essa catequese que tem quarta-feira, a gente pode participar? Claro. Aqui vem uma multidão de gente. É a catequese permanente, né? O padre não tem um intuito de, como eu, né? É uma preocupação que vocês entendam aquilo que é essencial para receber os sacramentos. Ele explana tudo. Né? Legal. De tudo um pouco. É muito legal mesmo. É um estudo, porque a gente tem que ser permanente. Eu gostei. Entendeu? Porque atrofia. É como falar outro idioma. Se você não pratica, você esquece. Atrofia. Então essas coisas que vocês não têm. Na igreja está chamado de anamnese. A medicina também. Inclusive tem uma parte da missa que é a anamnese, que é a atualização do sacrifício de Cristo. Não é só uma memória. Mas quando o padre faz aquilo, é o único ato de Cristo. Só que para mim que estou em 2024. É uma palavra que vem do grego, que significa recordar, mas não é só qualquer recordação, é uma recordação que atualiza para o presente. No próprio ato de fazer a coisa. Entende? E então essa é o nosso itinerário, a etapa que nós estamos agora. Muito bem. Para eu falar dos sacramentos, da importância dele, o que é graça, essa coisa toda, a gente precisa entender e ficar claro de uma vez por todas o que é a igreja. Eu separei algumas passagens da escritura aqui. Quem trouxe Bíblia? Vocês trouxeram? Vamos trazer sempre, tá? Tem no celular também, Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica, muito bom. Daí é rápido. Eu tenho Bíblia no celular. É rápido para achar e fácil, né? É bom que nós vamos conferindo. Tem várias passagens que nós vamos ver hoje. Bíblia Ave Maria, que a gente sabe que é católico. Tem outras também online, né? Agora, quando tá, por exemplo, versão revisada, ou Ferreira de Almeida é protestante. Tem adulterações. Essa roxa aqui, ó. É. É de baixo. É essa mesmo. A Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia é maravilhosa, eu gosto muito. É, minha sogra que... É. Muito boa mesmo. Sei. Aí é Ah.
Conseguiu baixar? Já baixou. Muito bem. Então vamos acompanhar, daqui a pouco vou buscar os versículos, tá? Tá. A princípio, como foi? Deus criou todas as coisas, colocou Adão e Eva, eles pecaram, a porta do céu fechou, mas Deus prometeu o Salvador. Né? Deus fez aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés. Dos descendentes de Abraão veio as 12 tribos de Israel, e daquele povo se formou uma nação. Jacó, Deus mudou o nome para Israel. Daí surgiu uma nação mesmo, que existe até hoje. Infelizmente eles não creem em Cristo. E Deus prometeu que dali viria o Salvador, que finalmente abria as portas do céu, certo? Para você ser membro do povo de Deus, você tinha que ser consanguíneo. Os judeus, eles não são prosélitos. Você nunca viu um judeu bater de porta em porta chamando para o culto, ou para batizar, ou para receber os sacramentos, ou para ir para a missa deles. O judeu não faz isso. Para você ser judeu de verdade, você tem que ser sanguíneo. Existem aqueles prosélitos, né? Aqueles que, digamos, entre aspas, se converteu ao judaísmo, né? Mas mesmo estes não são de fato considerados judeus, porque para ser judeu você tem que ser filho de uma mãe judia. Simples assim. E essa mãe judia vai ter origem em alguma das 12 tribos de Israel. Inclusive, eles conseguiram agora fazer um exame de DNA, uma espécie de exame de DNA, não sei como, que dá para saber, identificar pelo um das 12 tribos. Daqueles que são judeus, dá para saber se você, por exemplo, era da tribo de Levi, por causa dos traços genéticos que tem essas pessoas. Existe um exame para saber isso. Só para dizer que no Antigo Testamento, para você ser membro do povo de Deus, você tinha que ser sanguíneo, né? Nascido de um judeu. Muito bem. Quando Jesus veio, que ele finalmente anunciou a salvação, aos 30 anos de idade, ele que é Deus, teve uma vida normal como a nossa, ele passou 30 anos no escondimento, trabalhando como qualquer outro. Tem uma música muito legal, uma cantora americana, que ela fala assim: e se Deus tivesse um nome? E se ele fosse como um de nós? E se ele fosse como um estranho no ponto de ônibus? Como ele seria? Não é que ele seria, ele foi assim, ele foi como um de nós. Todas as necessidades que a gente tem, todas as dificuldades, exceto no pecado. É legal meditar isso e dá até uma vertigem na cabeça da gente, porque ele criou todas as coisas. Eu sempre falo isso porque eu não me canso desse exemplo. São José levou ele para a carpintaria. São José ensinou Jesus a trabalhar. Imagina o que passava na cabeça de São José, ele tendo que ensinar Deus a trabalhar, que fez todas as estrelas, que fez tudo que a gente vê, porque ele foi igual a nós em tudo. Isso é muito admirável. Nem tem uma religião assim. Todas as religiões que você vê, sei lá, uma religião indígena, uma religião africana, o islamismo, existem práticas, esforços de alcançar Deus. Por exemplo, os islâmicos têm o Ramadã. Não sei se vocês sabem, mas eles têm um tempo no ano que eles têm que ficar um mês sem poder comer enquanto tem a luz do sol. Só pode comer depois que o sol vai embora. Imagina a dificuldade disso. Todos os dias, durante um mês. Que eles chamam de Ramadã. Então, é um esforço de atingir Deus. Agora, uma religião que Deus vem ao meu encontro, não tem isso. É só no cristianismo. É singular. Então, ele teve uma vida normal como a nossa. Aos 30 anos de idade, ele saiu para pregar. Ele recebeu o batismo de João. Ele foi manifestado. Deus manifestou que ele era o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse é meu Filho muito amado, em que eu pus todo o meu agrado. Escutar o que ele disse, fazer o que ele disse. E Jesus saiu pregando o Evangelho, a Boa Nova. Evangelho significa isso, né? São duas palavras do grego, euangel, significa boa mensagem. Angel, daí é angel em inglês e anjo em português. Significa mensagem. A boa mensagem que quem trouxe foi Jesus. O resto é tudo cópia.
E aí ele foi anunciando o reino de Deus, a conversão dos pecados e a salvação. E aí ele reformou o povo de Deus. Por quê? Agora tinha duas categorias. Porque tinha os apóstolos e tinha os discípulos. E aqueles a quem creram em Jesus e receberam o batismo, Deus lhes deu o poder de serem filhos de Deus. Tá? Primeira passagem, vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 1. O Evangelho de São João é maravilhoso. No capítulo 1, São João Evangelista está falando sobre Jesus. É chamado de prólogo. São João primeiro. Capítulo 1. No princípio era o verbo? No princípio era o verbo. Ah. Exatamente. Isso era bem no comecinho, primeiro versículo. Tá lá no final. Ó, para a gente se localizar, não, tá errado. Olha, presta atenção, vou te ajudar. Veja. Aqui é a Bíblia. Quando você abre no meio, abre no meio, geralmente vai cair em Provérbios ou Salmos. Aí essa outra metade que sobrou, Salmo, meu Deus. Sabe que é no Salmo. isso. Aí, mais ou menos no meio, certo? Sim. Aí, do seu lado direito, você vai pegar só o seu lado direito da Bíblia e abre mais ou menos no meio. Mais ou menos no meio. Provavelmente você caiu em algum evangelho. Daniel. Ainda falta mais um pouco. Tem mais pra lá. Aí Mateus. Mateus, Novo Testamento. É. Aí é Mateus, Marcos, Lucas, João. João é o último. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 1. É bom vocês trazerem Bíblia, que a gente vai treinando, entendeu? Para achar rápido as coisas. Nas próximas catequeses vocês tragam. Tá bom, por favor? Mateus e João, eles foram apóstolos. Não. Eles foram, exceto Marcos, mas foram. E Lucas também não foi apóstolo. Marcos e Lucas não foi apóstolo. Mateus e João sim. Hã? Depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Mas por que eles não estão na Bíblia? Porque eles estão na Bíblia? É uma boa pergunta. Me ajuda a responder isso daqui um pouco. Faz parte do que eu vou falar hoje. Excelente. Vai me ajudar. Eu não tinha pensado nisso, você está correto. No princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. O que é o verbo? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. É a expressão de Deus. A palavra de Deus é criadora. Lembra que lá no Gênesis, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez? Sim. Então a palavra dele é criadora, porque a palavra dele é o Filho de Deus. Entende? Assim como quando eu falo uma palavra, é algo que foi concebido pelo meu intelecto. Certo? Pela minha inteligência. Então a expressão de Deus é a concepção do intelecto dele. E a concepção do intelecto é o próprio Filho dele, que também é Deus, como ele. Certo? E um pouco mais à frente, lá no versículo 12, olha lá, acharam? Versículo 12. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é batizado se torna filho de Deus. Antes do batismo, isso é só uma criatura. Uma criatura que está no estado de pecado e, portanto, não pode ir para o céu. Por quê? Porque a igreja é malvada e determinou assim? Não, Jesus está falando. Ah, mas eu duvido isso, está muito... Então vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3 do Evangelho de São João. Versículo 5. Acharam? Capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhes Jesus: Isso. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Não achei, não. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Eu acho que foi. Tá no Evangelho de São João? Missa passada, né? Não, tinha uma Foi briga, sabe? engraçado. Se você quiser, o Wi-Fi daqui é gourmet, assim é felicidade, tudo minúsculo. Se você precisar. Ó. Mas que saco. 5.
3, quer dizer. Capítulo 3, o versículo 5, que é um número pequeno. Não, aí. Agora. Não achei, na verdade, então eu tô errado. Ó, capítulo 3, 5, versículo 5. Versículo 5. Não tá igual. Tá no Evangelho de João? Ou está em outro livro? São João 3. Posso ver? Pode. Aham. Ó, aqui, peraí, só um minutinho. Aí, peraí. Não, esse é primeiro João. Você não está no Evangelho de João, você está no primeiro João. Ele também escreveu cartas. Essa foi a primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Você já é lá no fim dele. Então, eu estou errada. Tá errado. Aqui. São João. Sei. Aí eu vou no 3. Versículo 5. Isso. Tá. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Muito legal isso. Porque quem é batizado se torna filho no Filho. E herdeiro de tudo que Jesus é herdeiro. Portanto, herdeiro do céu. E é só por causa disso que o céu pode abrir para mim. Jesus morreu na cruz no nosso lugar e salvou nossos pecados, certo? Mas isso significa que todos já estão automaticamente salvos? Não. Ele deixou maneiras de você manifestar a sua liberdade, a sua livre adesão. Lembra que eu falei da vontade, das faculdades selectivas? Vamos só revisar. Nossa alma sensitiva, né? Nós temos o concupiscível, irascível e os sentidos internos. Nossa alma intelectiva. Nós temos a inteligência, a vontade e a memória da inteligência. E o nosso espírito, nós temos fé, esperança e caridade. E aí, Deus quis, pela faculdade da vontade livre, que a gente manifestasse a nossa livre adesão. De que maneira? Recebendo os sacramentos da igreja. Por isso que é necessário, Jesus agora reformou o povo de Deus. Existe uma igreja na qual é dispensadora da graça que ele alcançou no céu. Da graça que ele alcançou na cruz. Ele morreu na cruz no nosso lugar, pelos nossos pecados de uma vez por todas. Ele abriu as portas dos céus, mas isso não significa que todos estão automaticamente salvos, por quê? Deus ainda quer que você manifeste livremente a sua adesão, livremente o seu amor por Ele. É necessário os sacramentos para eu receber a graça, sem a qual não tem como ser salvo. E aí, quando Jesus veio e pregou o Evangelho, a salvação, Ele reformou o povo de Deus, porque agora já não é mais necessário você ser consanguíneo. Lá, voltando no prólogo. Capítulo 1 de São João. Agora no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Agora, para você ser filho de Deus, membro do povo de Deus, você tem que ser batizado e não mais nascer de uma judia. E agora entrou o proselitismo. Porque Jesus disse no Evangelho de São Mateus 28. Depois vocês irem ver. Ele falou para os apóstolos: ide para o mundo inteiro, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pregação ela vem primeiro agora. E depois os sacramentos. Eles são imprescindíveis para eu ter a salvação. E aí Jesus fundou uma igreja sobre os apóstolos. Não eram os discípulos, eram os apóstolos. É claro que os discípulos fazem parte, quando são batizados, desta igreja. Para eu ser membro dessa igreja, eu preciso ser batizado. Certo? Evangelho de São Mateus agora. Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Eu vou começar pelo 13. Capítulo 16, o versículo é 13. A sua tradução está um pouquinho diferente, entendeu? Mas é a mesma coisa, tá? A essência é igual. Existem várias traduções católicas. Mateus capítulo 16, Evangelho de São Mateus, que era um apóstolo. Sei. Versículo 13. Achou? Vamos lá.
Eu vou explicando pausadamente, porque é muitos detalhes. Não entender por que, por exemplo, eu sou católico e por que eu não posso ser da Assembleia de Deus. Por que lá não tem a salvação? E por que eu não posso ser islâmico? Né? Eles também têm coisas boas, fazem caridade. Olha só, Jesus estava com os apóstolos. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Em outras palavras, ele chegou com os apóstolos e disse: olha, o que as pessoas dizem que eu sou? O que diz a livre interpretação das Escrituras? O que a galera está dizendo sobre mim? Aí eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, que foi um profeta, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, um dos outros profetas, né? Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele perguntou para os 12 apóstolos. E quem é o primeiro dos 12? Sempre Pedro. Sempre na lista, isso é muito importante. Tá? Simão Pedro respondeu. Veja, Pedro foi o primeiro. Ele foi o primeiro o quê? Começa com P. Profeta. Não. Hoje tem na igreja, que chama Francisco. Ele é o chefe da igreja católica. Papa, muito bem. O primeiro Papa. Pedro foi o primeiro Papa. Ele foi Papa. O primeiro Papa. Pera, não é esse Pedro, não Simão Pedro. Simão. O nome dele era Simão. Jesus mudou o nome dele depois para Pedro. Sim. Significa pedra. Veja, a gente vai entender. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a maioria das pessoas estava dizendo muitas coisas, mas ninguém acertou. Pedro, que foi o primeiro Papa, então, portanto, ele teve de Deus a revelação. O Papa é infalível em questão de fé e moral. Não quer dizer que ele é indefectível. Ele é infalível em questão de fé e moral. Embora tenha defeitos. Certo? E aí Jesus respondeu. Disse-lhe Jesus: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Uma coisa legal é que o pai de São Pedro chamava Simão. E Simão, em hebraico, aramaico, significa pomba. E pomba é um símbolo do Espírito Santo. E olha o que Jesus diz: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ali, Jesus estava mostrando que Pedro, o primeiro da lista dos apóstolos, o mais importante entre eles, tinha uma missão especial. Ele tem assistência do Espírito Santo de Deus Pai. Então, sempre quando um Papa fala com autoridade de ensino em fé e moral apenas, não quando ele está no avião dando entrevista, por exemplo, isso não é. Ele é infalível. A prova disso é que a igreja tem 2000 anos e nenhum Papa contradisse a doutrina ou, anulou o que um outro fez. E olha que teve alguns papas terríveis, assim, que fez coisas absurdas. Mas o Papa tem assistência do Espírito Santo. Aí Jesus continua: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão. Jesus prometeu que Pedro ele é a pedra, o fundamento da igreja. Ele é o primeiro Papa. E também os seus sucessores. Na missa fala os sucessores de Pedro. Né? Quando reza a primeira oração eucarística, geralmente o Padre Tony ele só reza essa. Aí começa a falar a lista dos primeiros papas e santos, né? Ele fala Pedro, Lino, Cleto, Clemente. São todos papas e santos e mártires. Que antes de São Pedro morrer, ele foi ordenando outros bispos.
É assim como os outros apóstolos. E aí, Jesus já tinha mudado o nome de Simão para Pedro, justamente por causa da missão. Isso aconteceu poucas vezes na história. Por exemplo, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, por causa da aliança que ele fez. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por causa da missão que ele tinha. Deus mudou o nome de Simão para Pedro. Foi o único apóstolo que Deus mudou o nome. Jesus mudou o nome. Para Pedro, que ninguém chamava Pedro. Pedro significa pedra. Justamente por causa disso. E aí, continua. Eu te darei a chave do reino dos céus. Por isso que a imagem de São Pedro sempre uma chave. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aí, depois, antes de Jesus voltar aos céus, lá no fim do Evangelho de São João, Jesus fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, o Papa, é o pastor universal. E sempre que o demônio tenta destruir a igreja, ele tenta destruir o papado. Porque o Papa faz as vezes de Cristo na terra. A unidade da igreja está em torno do Papa. E é um milagre. Quando você estuda a história da igreja, você vê que é divino mesmo a coisa. Porque tem tanta gente ruim dentro da igreja tentando destruir por dentro. Olha, teve um Papa chamado Alexandre VI. Ele teve 9 filhos com mulheres diferentes. Teve sífilis e gonorreia. Ele era muito devasso. Mas foi Papa. E nunca disse isso aqui, que contraria essa fé. Ele não disse isso. Hã? Não disse isso aqui. Ele nunca falou nada que fosse contra a fé e a moral, mas que contradizesse. Ele não disse, mas o comportamento... O comportamento é o que eu disse. O Papa ele não é indefectível. Ele é infalível em questão de fé e moral. Entende? Ele tem defeitos, ele pode ter pecado, alguns não foram santos. Mas tivemos grandes santos papas também. Grandes. São Pio X, por exemplo. Muito legal, né? Foi Papa no começo do século passado. São Pio X, teve vários outros, São Pio V. O último Papa que foi canonizado, São João Paulo II, teve violado. E por causa da sublimidade do ministério petrino que ele carrega. Não é por causa dele mesmo, mas o poder que Deus dá para ele. Deus confirma nele a igreja. Isso é maravilhoso. E aí, veja, Jesus deixou uma igreja. Essa igreja é católica. Muitos protestantes dizem que a igreja católica ela foi fundada por Constantino no século IV. Que é uma mentira tremenda. O que Constantino fez foi só... Ele era o imperador de Roma, ele liberou o culto dos cristãos. Foi só isso. No ano 313, o chamado famoso Édito de Milão. Entende? De qual igreja você era? Porque eu sempre estudei desde pequena no colégio adventista, né? Na época, eu era pequena. Aí quando eu fui ficando adolescente, minhas amigas eram todas adventistas, eu fui para a igreja adventista. Eu fiz muito estudo bíblico. Tá. Um tempão. Aí depois eu fui para a igreja já adulta, a Internacional da Graça. Uhum. Que ela acho que é... Missionário R.S. Soares. É. E daí, mas eu sou batizada na católica. Sim. Fiz catequese também quando era pequena. Aí lá pelos 13 anos eu fui pro coral da igreja adventista. E aí ia muito no Já sendo católico? batizei quando eu era pequena. Quando eu era criancinha, um neném. Do que? Meu pai? Meu pai não. Da adventista por causa de amigas. E aí eu cantei ainda no coral. Aí depois, na fase adulta, eu fui para a Internacional da Graça. E eu fiquei um tempo lá. Depois eu fiquei sem igreja nenhuma. Veja, ó, a igreja adventista, quem fundou, por exemplo, foi Ellen Golden Wright, né? Quem fundou a igreja luterana, Martinho Lutero, inclusive era um padre.
Quem fundou, sei lá, a Igreja Universal do Reino de Deus? Edir Macedo. Mas quem deu poder para eles fundar a igreja? Foi Jesus? Onde está escrito? Edir Macedo é sucessor de que apóstolo? De nenhum, dele mesmo. Porque ele teve assim. Então, que autoridade eles têm para fundar a igreja? Jesus fundou uma igreja. E essa igreja é católica. Esse nome católico, ele surgiu um pouco mais tarde. Ele surgiu no fim do século I. Que é conforme o todo católico cósmico. Porque agora é para todo mundo. É para todo mundo que queira. É sobre o fundamento dos apóstolos, a sucessão apostólica, que é imprescindível. Por exemplo, o nosso bispo aqui em Cuiabá chama Dom Mário. Ele foi ordenado por um outro bispo, que foi ordenado por um outro bispo. Se voltar na linha de sucessão, vai dar em alguns apóstolos. Só a Igreja Católica tem a sucessão apostólica. A Igreja Universal do R.R. Soares não tem isso. Nenhum bispo deu poder para ele. Nenhum apóstolo deu esse poder para ele. Ah, porque Jesus me revelou. Como fez com São Paulo. Eles falam isso, né? Mas veja, São Paulo, o próprio São Paulo fala, está em Atos dos Apóstolos, que ele foi ter com Pedro, para Pedro confirmar. Porque Jesus de fato tinha aparecido para ele. Mas ele só se tornou apóstolo e bispo depois que ele se encontrou com o apóstolo São Pedro. E finalmente ordenou ele bispo. Mesmo Jesus já tendo aparecido para ele. E derrubou ele do cavalo, naquela famosa história. Certo? Então não tem como ser de outra religião que não seja católica. Que Jesus deixou só uma igreja. E ele não é esquizofrênico. Ele não pode se arrepender. Veja, a verdade sobre uma coisa só pode ser uma. Se todas as igrejas se contradizem entre si em questão de doutrina, por exemplo, a Adventista pede para guardar o sábado. A Universal não. A Assembleia de Deus também não. Nós católicos dizemos que tem que guardar o domingo. Tem divergências. A verdade sobre uma coisa só pode ser uma. Não tem como ter duas verdades sobre a mesma coisa. Veja. Por que começou na Católica guarda o domingo, se na Bíblia fala? Para guardar o sábado, né? É. Muito bem. É porque os apóstolos, como Jesus tinha ressuscitado no domingo, eles se reuniam no domingo para a celebração da Eucaristia. Isso está no Atos dos Apóstolos. No começo. Vamos lá. Não era o primeiro dia da semana? No primeiro dia da semana. Tipo, você até falou isso na aula passada. Uhum. O primeiro dia da semana, por isso que é domingo. Você acredita que a missa do... Eu gosto que a gente ensina domingo. A missa do Arauto lá que teve no domingo passado falou sobre isso. Mas foi passado ou retrasado? Eu gosto muito dos arautos. Mas falou sobre isso. Era um padre estrangeiro, sem ser o que sempre dá. Aham. O outro. E aí ele falou sobre isso, sobre o porquê do Então é por tradição apostólica. Ai meu Deus, eu não estou achando a passagem. Porque os apóstolos se reuniam no domingo. Agora o dia do Senhor é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Mesmo que na Bíblia fala que... No Antigo Testamento. No Antigo, aí no Novo... Entendeu? Jesus citou no domingo. E aí, a partir disso, os apóstolos se reuniam no domingo. Isso está no Atos dos Apóstolos, só que eu não estou achando aqui. Aí cada igreja tem uma doutrina. Então, existem muitas divisões, muitas diferenças. A verdade sobre uma coisa só pode ser uma. Só um pode estar certo. Sim. Né? Eu vou ter que pesquisar. Não, depois você responde. Rapidamente. Atos 20. Tava bem perto. Viraram folha, tava quase chegando. Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão.
ou seja, a Eucaristia. Qual é? Atos, capítulo 20, versículo 7. Entende? Então os apóstolos não mais se reuniam no sábado, como era o princípio do Antigo Testamento, mas agora, no Novo Testamento, o dia do Senhor é o domingo. Então, aí o certo é guardar o domingo. O domingo. Não criar festas. Não, você pode ir. Pode ir. A igreja autoriza, entendeu? Você precisa ir à missa, não pode faltar à missa. Mas não é dia de trabalhar. Você tem que guardar. Você não deve trabalhar, mas não é como os judeus. Entende? Você pode fazer pequenos Trabalho. serviços, você pode o lazer, o descanso, você pode ir para um clube, entende? Mas não deve ser o dia que você vai falar, hoje eu vou tirar para fazer faxina. Tem que guardar domingos e festas. Guardar domingos e festas. Então, se eu for pegar as festas, Essas festas não é festas que você está pensando. É festas do calendário litúrgico. Entendeu? Por exemplo, Corpus Christi para a igreja é uma festa. Entendeu? Que é o dia do corpo de Cristo. O Natal. Nesse dia, O Natal é uma guardar. festa. Se não cair no domingo, você tem que ir na missa, porque é Natal. É uma festa do nascimento do Senhor. Entendeu? Não tem nada a ver com festa mundana. Sim, mas vamos supor, se é o feriado santo, guardar aquela festa. Não chegar, feriado santo. Aí pega, enche a cara de... Claro, não, não é negativo. Mas Isso aí não é. Não é católico, não tem. Tô zoando, tô perguntando assim. Mas a gente vai saber, a né? mente Saber. amadurecendo, porque tanto que esse ano foi o primeiro, sendo bem sincero, foi a primeira Semana Santa, né? A gente foi tudo pra Chapada, reuniu a família, ficamos na sala, ligamos filme de Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Do meu vídeo. Ficamos a tarde inteira, os meninos não beberam. A gente falou assim, não, ó, hoje o Patrick falou que era um dia santo, ficou todo mundo, ninguém Legal. bebeu, porque Muito se fosse bem. antes, Guardou. a gente ia Ia de fato, ser um dia era normal, como né? se fosse É uma falta de respeito com o nosso Senhor, né? um feriado, É, né? A gente, é esse tipo ano isso. a gente foi bem... Sexta-feira Santa. A gente vai amadurecendo, e quanto mais a gente vai aprendendo. estudando, exato, Vai a gente só ama aquilo que a gente conhece. Conhece, exatamente. Então a Exatamente. gente tá cada Entendeu? vez mais... Essas festas da igreja é do calendário litúrgico, não tem nada a ver com festa mundana. Inclusive, você vê muitas essas pessoas, quando eu era católico, eu bebia, eu fumava. Mas espera aí, onde está escrito no catecismo que católico tem que fazer essas coisas, né? Que tem que ser mundano, perverso, devasso? Não tem nenhum lugar. Agora veja, como cumpre esse preceito um católico? Indo à missa primeiramente, tendo mais oração do que o normal dos outros dias da semana. Mas não impede, por exemplo, você ir numa festa de aniversário, ir numa pizzaria, fazer um passeio no shopping, porque é um dia de descanso. Entende? Desde que, exatamente, Deus seja o centro do seu dia. Hã? Entendido? Sim. Muito bem. Tá, onde que eu tava? Volta lá para Mateus. Mateus 16. E aí, esse poder das chaves é a ratificação que Jesus está fazendo com Pedro e os futuros papas. Por exemplo, o Papa tem o poder de canonizar uma pessoa. Quando o Papa reconhece a virtude heróica de alguém que já morreu, por exemplo, São Francisco e Santa Jacinta, ele está cumprindo aquilo que Jesus disse. Ele deu o poder das chaves do reino dos céus. Jesus disse para Pedro que você ligar na terra será ligado no céu. Então, quem canonizou eles, por exemplo, foi o Papa Francisco, o atual Papa da Igreja, que é o Papa de número 266, eu acho, desde Pedro. E aí está ratificado no céu. Pronto, acabou. A igreja ela tem 3 esferas, né? Digamos assim. Que é a igreja militante, somos nós. A igreja triunfante, quem já está no céu. E a padecente, quem está no purgatório. E todos somos irmãos. E todos nós temos a mesma doutrina, a mesma fé. Estamos sob o mesmo Papa. Santa Teresinha já está no céu, mas ela tem um Papa, se chama Francisco. E assim também as almas do purgatório. Entende? Então o Papa tem poder porque foi dado por Cristo. Mas ele não pode fazer o que ele quiser.
O poder dele também tem limite. Ele não pode, por exemplo, sei lá, revogar um sacramento. Porque isso foi instituição divina. Ele não tem esse poder de falar, não precisa mais de Eucaristia. Não precisa mais de confissão. Agora tá tudo certo. Então, o Papa não tem esse poder, né? E a igreja foi instituída por Cristo. Agora, todos os que são batizados são membros do corpo de Cristo, como fala São Paulo. O corpo místico de Cristo. Né? Se eu sou um batizado, mas estou em pecado grave, eu sou um membro, mas um membro morto, como um galho seco na árvore, que o vento pode vir e levar para longe. Deus não permite. Não? Muito bem, agora eu queria falar um pouco sobre a graça antes de terminar. Tem 45 minutos. Quero terminar com 1 hora. O catecismo trata dos sacramentos já na 4ª parte. Ficou claro a questão da igreja, do porquê nós temos que ser católicos. Não dá para agradar a Deus fora da igreja católica. Entendido isso? Alguma dúvida? Não? Se tiverem dúvida, por favor, me perguntem. E aí, o que é mais importante dos sacramentos é os frutos que eles produzem em nossa alma, que é a graça. E essa 4ª parte do catecismo diz isso. Essa palavra sacramento, ela surgiu tardiamente. Se você procurar na Bíblia, não tem essa palavra. Mas foi uma maneira de designar aqueles 7 sinais visíveis de uma realidade invisível que Jesus instituiu para a nossa salvação. Né? Quais são eles? Batismo, crisma, Eucaristia, confissão, matrimônio é o 7º. Estou tentando falar na ordem. Depois da confissão é unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A ordem é um sacramento que algumas pessoas recebem, né? O bispo é ordenado. O padre também tem que ser ordenado por esse padre, mas não pode ser ordenado por qualquer pessoa. Tem que ser ordenado por alguém que foi ordenado, por alguém que tinha esse poder. Jesus ordenou os apóstolos na última ceia. Teve 2 sacramentos na última ceia. Jesus instituiu 2 sacramentos, que foi o sacramento da Eucaristia, que ele diz: tomai e comei isto no meu corpo, tomai e bebei isto no meu sangue. E quando ele terminou de fazer aquilo, ele disse: fazei isto em memória de mim. Ele deu uma ordem para os apóstolos só. Nossa Senhora não estava lá. E ali naquele momento ele fez aqueles homens que eram discípulos, leigos, como a gente, e fez ele apóstolos, sacerdotes. Por isso agora o povo de Deus tem 2 categorias, os que são sacerdotes e os que são leigos. Entende? E para você ser sacerdote, você tem que ser ordenado por algum bispo validamente ordenado, seja na sucessão apostólica. Eu achava que você poderia estudar um convento assim e conseguir ser sacerdote, não? É mais ou menos assim, só que não chama convento, chama seminário. E aí você tem um período de formação. Se você for avaliado digno, que é feito, existe uma comissão, né? Qualquer um pode entrar no seminário, qualquer rapaz, para ser padre. Depois de mais ou menos 7 anos, no mínimo, tendo mais de 27 anos de idade, que agora o Papa Francisco mudou a lei, antigamente era 24, agora é 27. Aí, os padres, tem alguns padres que o bispo nomeia, que é chamado de, não é comissão, não consigo me lembrar agora. Alguns padres especiais que eles têm direito a voto, para saber se pode não ordenar fulano, se ele é digno ou não do ministério. É assim com todos os padres, eles têm que passar por essa avaliação, né, sobre toda a vida dele. E aí, se sim, o bispo ordena. E é lindo demais, meu Deus. Eu já vi muitas ordenações. Eu vi ordenação, por exemplo, do Padre Tony. Já vi ordenação de bispo. Mais bonito ainda. É cheio de gestos, significados. Tudo tem uma história. Eu acho que isso que é o melhor não é o melhor, mas é uma das coisas melhores de ser católico. É muito sólido a doutrina. E não tem aleatoriedades. Não é costume vazio pelo costume. Não é, por exemplo, a Assembleia de Deus. Para eles é pecado jogar futebol. Tá, mas por que pecado?
Ah, porque é um costume. Por que tem o costume? Não está na Bíblia isso. Mas na igreja tudo é muito sólido, sabe? Como uma tradição. E aí, na ordenação, o bispo põe a mão e fala a fórmula consacratória. Aí ele deita homem e levanta sacerdote. Ele é um sacramento vivo, um outro Cristo na terra. Aí o bispo unge as mãos do sacerdote, fica amarrado com linho. E ele tem que levar para a mãe dele desamarrar. Ou o pai, ou quem tiver da família vivo. Mas especialmente a mãe. E a mãe vai guardar aquele linho. E ela tem que ser enterrada com ele. É um gesto, né? Por que significa esse gesto? Porque no dia do juízo, Jesus vai ter mais misericórdia dela. Porque na terra, ela foi mãe de um outro Cristo. E aí, na ordenação episcopal também é a mesma coisa, tá? Só que também é ungido a cabeça do bispo com óleo santo, óleo da unção. Então, vamos lá, para a natureza dos sacramentos. O sacramento é um sinal visível da graça eficaz instituída por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. É um sinal visível, todos os sacramentos têm alguma coisa que é visível. Por exemplo, o batismo. Batismo em grego significa lavar. O que lava o corpo? A água. Né? Mas ali o que está sendo lavado? A alma. Então, o sinal visível é a água, que está acontecendo uma realidade invisível, que é o perdão de todos os pecados e a remissão de toda a consequência. O batismo é uma coisa linda demais. Eu queria ser padre para batizar só uma pessoa e eu ia ficar muito feliz. Qualquer pessoa pode batizar. Depois a gente vai ver nos outros catequeses como são cada sacramento, né? Mas todos os sacramentos é um sinal visível da graça eficaz. Faz uma mudança. Acontece uma coisa dentro de você. É criado um organismo sobrenatural. E faz aquilo que a gente leu no Evangelho de São João. Dá o poder de se tornar filho. Entendi? Não é pouca coisa, porque Deus tem natureza divina e eu tenho natureza humana. É impossível isso pela lógica. Mas é possível pela graça. Deus eleva a natureza. E você se torna como um outro Deus. Como diz o Salmo 89, eu acho. Então o sacramento é um sinal visível, eficaz de uma realidade invisível. Todos os sacramentos são assim. No sacramento da Eucaristia, eu vejo um pão, é uma casquinha de pão, uma coisa muito insignificante. Mas qual a realidade invisível? Ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Isso não é pouca coisa. A mais pobre capela católica que tem Santíssimo vale mais que qualquer igreja protestante. Por quê? Aqui perto, por exemplo, tem a igreja Assembleia de Deus. Aqui 2 ruas para trás. É muito legal os hinos, eles são muito bons com os instrumentos, tem orquestra. Mas fechou a igreja, o que você vê lá dentro? Banco e parede. Dentro da igreja católica tem Deus dentro do sacrário. Um corpo, alma e divindade. Sempre que a luz está acesa, aquela luz vermelha, significa que tem Jesus no sacrário. Quando apaga a luz é porque o sacrário está vazio. Certo? Eu acho que seria o corpo de Cristo, o sangue seria na Santa Ceia, da igreja evangélica, né? Você recebe o pão, a protestante na igreja evangélica não tem. Eles têm, algumas têm. Você recebe o sangue de Cristo e o pão seria o corpo de Cristo. Mas não é tudo. Só que nessas igrejas não é de verdade. E eles não creem que não é. Porque para ser, de fato, tem que ter alguém com esse poder. E quem tem esse poder? Os apóstolos ou aqueles que os apóstolos ordenaram. O pastor não foi ordenado por um bispo. Então o pastor não tem esse poder. Assim como eu também não tenho. Entendido? Muito bem. Passar um pouco mais à frente. Todo sacramento tem 3 coisas. Que é a matéria, a forma e o ministro. Para que aconteça o sacramento validamente, tem que ter matéria, forma e ministro. 3 coisas.
Matéria, forma, ministro. Por exemplo, sacramento do batismo. A matéria é a água. A forma é o que é chamado de fórmula. Que se não falar assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não falar isso, não teve batismo. Por isso que, por exemplo, a igreja não aceita o batismo na Assembleia de Deus. Porque eles falam, eu te batizo em nome de Jesus. Não tem a fórmula trinitária, então não acontece o batismo. Mas a igreja aceita, por exemplo, o batismo da igreja luterana. Porque o pastor batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o sacramento do batismo, qualquer pessoa pode ser ministro. Até um ateu. A igreja aceita. Desde que fala a fórmula. O Espírito Santo age naquela pessoa. Nesse sacramento é possível. Em caso de morte, qualquer pessoa pode te batizar. A pessoa não pode se batizar. Mas tem que ser com água. E tem que falar a fórmula. Mesmo que seja um ateu. A igreja reconhece como válido. Em caso de morte. Perigo de morte. Vou morrer. Estou na fase terminal. Entendeu? Batizar. Inclusive, para quem está no hospital, tem um apostolado. Porque se a pessoa tem perigo de morte, qualquer um que está ali dentro do centro cirúrgico pode batizar. Com uma gotinha de água. Entendeu? Uma gotinha de água. Geralmente costuma ser 3, por imersão. E a igreja aceita tanto o batismo por imersão, como o de água, que geralmente a gente vê na igreja o padre derramando um canequinho assim. Mas pode ser que ele batize também dentro assim, uma pessoa. Tem que ter água. Não pode ser refrigerante. Não pode ser, entendeu? Sem água. Tem que ter água. Se não tiver água, não batiza. O padre Tony, por exemplo, batiza quando ele vai para o hospital. Ele batiza com a seringa, com água destilada. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 gotinhas. É o suficiente. Pronto. E se a pessoa morrer, vai direto para o céu, não passa no purgatório. Imagina, você tem um intercessor do céu. Eu tinha que ser batizada mais velha. Não, ele já explicou que é melhor quando você nasce. Não, sim, mas é porque daí você é perdoado por todos os seus pecados. Mas e se não der tempo de você se batizar? Você não sabe quanto tempo você vai viver. Muito bem. Você não fica sendo pagando. O que é a graça? Todos os sacramentos conferem a graça. Mas o que é a graça? Olha o que o catecismo diz. A graça é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum de nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo em ordem à vida eterna. Explicando. A graça é um dom. O que é um dom? É um presente. É algo que é dado gratuitamente. Não tem nada que você possa fazer que mereça a graça. Deus dá porque Ele é bom. E isso é um dom, e por isso a gente fala graça. Entende? É uma graça muito grande alguém ser salvo, ser batizado. No momento do batismo, tem uma festa no céu, um júbilo muito grande. Isso está no Evangelho. Existe mais alegria no céu quando um pecador se converte e recebe a graça do que 99 justos. Não foi o Evangelho passado. É um dom interior, por ser mais uma realidade da alma. É sobrenatural, ou seja, está acima de qualquer natureza. Um sujeito batizado, por exemplo, a Ana, quando ela foi batizada dia 30, às 9 horas e 30 minutos, lá na própria Mãe dos Homens, Deus vai criar um organismo sobrenatural na alma dela. E a Ana, diante de Deus, vai valer mais do que todos os anjos e os santos juntos, sem a graça. Porque ela vai ser filha de Deus, herdeira de tudo que Jesus herdeu. E a alma dela vai ficar limpa, branca, sem nenhum problema, sem nada. O batismo faz uma coisa, eu vou falar na próxima catequese, mas o batismo faz uma coisa muito interessante. Ah, meu Deus, já deu uma hora. Que é como se fosse, a nossa alma como se fosse um quarto. Quando eu estou em pecado, é como eu trago animais nojentos, sujos, peçonhentos, eles sujam a sala, defecam esse quarto. Quando eu sou batizado, Deus limpa isso tudo e fica branquinho, cheiroso. Se morrer naquele estado, é direto para o céu, com alta glória, felicidade eterna, amém, aleluia.
Mas, se é batizado e comete um pecado, desgraçadamente, esses animais voltam. Aí eu vou lá e me confesso. E aí, a confissão tira esses animais nojentos, só que ainda fica suja a sal. Eu preciso fazer obras de caridade para purificar e ganhar as indulgências, para que a alma fique limpa como estava no batismo. Mas essas obras, a gente não interrompeu, essas obras de caridade, quem vai determinar a penitência vai ser o padre na hora da confissão? O padre determina uma penitência para reparação, né, da consequência do pecado. Ele determina. Geralmente é o Pai Nosso e Maria, dependendo do padre. Tem padre, por exemplo, que pede para rezar o Salmo 50, ou rezar, sei lá, Efésios 6, ou dar uma esmola para alguém. Qualquer coisa assim nesse sentido. Né? E tem que cumprir a penitência. Então veja, a graça, ela confere algo que é sobrenatural, que está acima de toda a natureza, do alto grau de dignidade que Deus te leva. Por isso que nós cristãos não podemos enterrar em qualquer lugar alguém que foi batizado. Tem que ser um lugar que é abençoado, um cemitério, que significa o lugar do descanso. Descanso daquele que foi batizado, de um filho de Deus. Então, mesmo uma pessoa morta, tem que tratar o corpo com dignidade. A graça, ela é dividida em duas, que é a graça santificante, que é aquilo que a gente recebe no sacramento do batismo e da confissão, e graça atual, que são pequenas graças que Deus vai dando para a gente ir crescendo na santidade. Entende? Porque Deus cria o organismo sobrenatural, mas ele precisa crescer, assim como o corpo da gente cresce. E quanto mais você desenvolve esse organismo, mais santo você se torna, capaz de fazer vários milagres. Como São João Paulo II, São Padre Pio, qualquer outro santo, Santa Maria Teresa. A natureza respeita o santo como o próprio Deus. E a graça, ela é sem merecimento nenhum de nossa parte, mas unicamente por Jesus Cristo, para alcançar a salvação eterna da nossa alma. Né? Aí depois o catecismo vai fazendo outras distinções. E agora não vai dar tempo da gente continuar. E já findou. Mas basicamente é isso. É só uma introdução. Nas próximas catequeses a gente vai entender cada um dos 7 sacramentos, que faz cada um na nossa alma, porque eles são importantes, onde está na Sagrada Escritura. E vamos seguindo. Estamos na reta final. Falta pouco. Persevere. Assista a última catequese. Faça um bom exame de consciência. Aquele material é muito bom, é importante. Esse é a gente Legal, leia tudo ele. Lá tem caso. Para vocês, uma boa confissão. Geral de preferência. Anota. É bom anotar, para não esquecer. Tem que ter um bom exame de consciência, um sincero arrependimento. E você tem que falar o pecado, quantas vezes você cometeu, e as consequências, circunstâncias que agravam. As circunstâncias que agravam. Por exemplo, o sujeito é casado, traiu a esposa. Mas não só traiu a esposa, ele traiu a esposa com outra mulher que era casada também. Então foram 2 adultérios, foi uma circunstância que agravou o pecado. Mas adultério não é da outra pessoa? Também. Quem fez estava pegando 2 vezes. Teve 2 pecados. Só pode ficar amarrado. Circunstâncias que agravam, né? Porque é pesado. Ou, por exemplo, quando o seu pecado foi escândalo, então foi uma circunstância que agrava. Que o outro era casado, entendeu? A pessoa sabia, ela mesmo assim se envolveu, né? Exatamente. Ser casado. Então, consequência, né? Sei lá, o sujeito, a mãe saiu pro mercado, não tinha dinheiro, uma situação muito pobre, roubou do mercado e o filho viu. Então ela pecou por furto e pecou por escândalo, porque ensinou o filho a roubar. Então foi uma circunstância que agravou. Certo? E não precisa ter medo
Não precisa ter vergonha. Não tem nada que vocês vão falar que o padre não está cansado de ouvir. Porque miséria humana só muda de interesse. Quem não é santo é assim. Agora os santos é legal porque eles passaram por essa etapa e conseguiram, progrediram. Né? Uma coisa muito boa dos sacramentos é que eles dão força, eles dão uma força para você evitar o que é mal e abraçar o que é bom e justo. Impressionante, impressionante mesmo. A diferença que faz na vida de quem, por exemplo, comunga todos os dias. Eu, depois, muitas coisas me aconteceram. Nosso Senhor me presenteia mesmo, me fortalece, eu sinto isso. As circunstâncias da vida, sabe? Tem mesmo, faz parte, tem cruz. Antes da missa diária, eu era mais fraco. Comunhão diária é uma coisa excepcional. Amém? Amém. Alguma dúvida? Muito bem.